Sabe o computador que a gente usa todo dia? Ele funciona com uma lógica bem simples. Ou é 0 ou é 1. Ligado ou desligado. Agora, e se existisse um tipo de computador que ignorasse essa regra? Que trabalhasse com 0 e 1 ao mesmo tempo? Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no universo da computação quântica, uma tecnologia que promete resolver problemas que hoje são, bem, simplesmente impossíveis. Vamos entender o que faz dela algo tão poderoso e, sem dúvida, revolucionário. E que corrida, hein? Gigantes da tecnologia como Intel, IBM, Microsoft, Google, todos estão nessa disputa, investindo bilhões. E o objetivo não é só fazer um computador mais rápido, é criar uma forma de computar completamente nova, algo que mude o jogo para sempre. Essa é a pergunta de ouro, não é? E a resposta, olha, não está na engenharia que a gente já conhece. Ela está num lugar com regras totalmente diferentes. O mundo da física quântica. É lá que mora o segredo desse poder todo. Ok, vamos lá. Por décadas, a gente viu os computadores clássicos ficarem cada vez menores, mais potentes. Só que estamos batendo num muro, um muro físico. Os componentes dos chips hoje são tão pequenos, mas tão pequenos, que chegam na escala de átomos. E nesse nível, as leis da física clássica que a gente aprende na escola simplesmente param de valer. O universo nessa escala joga um jogo diferente, com as regras da mecânica quântica. Para construir um computador novo, a gente precisa de um bloco de construção novo. Nos computadores normais, esse bloco é o bit. Já na computação quântica, a estrela da vez é o qubit. E a diferença entre os dois? Ah, é aí que a mágica acontece. E aqui está o pulo do gato, a diferença fundamental. Um bit clássico é como um interruptor de luz. Ou está ligado ou está desligado. É 0 ou 1, simples assim. Já o qubit, por ser uma partícula quântica, ele se aproveita de uma propriedade muito, mas muito bizarra. Ele pode ser 0, pode ser 1, ou pode ser uma combinação dos dois ao mesmo tempo. É esse fenômeno que a gente chama de superposição. Exatamente, superposição. É esse estado de ser as duas coisas ao mesmo tempo. É um dos conceitos mais malucos e importantes da mecânica quântica. E é isso que permite que um qubit guarde muito mais informação que um simples bit. Não é mais um interruptor, pense mais como um controle de volume, que pode estar em qualquer ponto entre o mudo e o máximo. Certo, mas como essa esquisitice quântica se transforma em poder de computação? É aqui que a coisa fica realmente incrível. A superposição não é só uma curiosidade, não. Ela é a chave para um poder de processamento que cresce de forma exponencial. Para deixar isso mais fácil de visualizar, vamos usar uma analogia bem simples. Imagina uma moeda girando na mesa. Enquanto ela gira, ela não é nem cara, nem coroa, certo? De certa forma, ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Só quando a gente mede o resultado, ou seja, quando a moeda para de girar, é que ela decide ser uma coisa ou outra. Um qubit em superposição é exatamente isso, uma moeda girando. Agora, vamos ver o impacto real disso. Olha só, um computador normal com 3 bits consegue guardar um único número de cada vez, de 8 combinações possíveis. Por exemplo, 0, 1, 0. E só. Agora, um computador quântico com 3 qubits, graças à superposição, ele representa todas as 8 combinações, ao mesmo tempo. É um salto gigantesco. Ele permite um tipo de computação paralela em massa que é simplesmente impossível para um computador clássico. Isso nos leva à fórmula mágica. O poder de um computador quântico cresce exponencialmente. Com n qubits, você pode explorar 2 elevado a n possibilidades de uma vez só. Para ter uma ideia, com algumas centenas de qubits, a gente teria mais estados computacionais do que o número de átomos no universo inteiro. É uma escala de poder difícil até de imaginar. Bom, se é tão poderoso assim, por que a gente ainda não tem um desses em casa? A resposta é simples e complicada ao mesmo tempo. Porque domar o mundo quântico é um dos maiores desafios de engenharia que a humanidade já enfrentou. A mesma física que dá esse poder todo também torna o sistema incrivelmente frágil. E essa é a pergunta de $1 milhão. A superposição, essa propriedade mágica, é extremamente delicada. Manter um qubit nesse estado de moeda girando é como tentar equilibrar uma agulha pela ponta no meio de um terremoto. O principal vilão dessa história tem um nome: decoerência. É basicamente o processo que faz o qubit perder seu estado quântico. Lembra da nossa moeda girando? Qualquer sopro de vento, qualquer vibração na mesa faz ela cair e parar.
Com o qubit é a mesma coisa. Qualquer interação com o ambiente, por menor que seja, causa decoerência. E quando isso acontece, a superposição se desfaz e o cálculo inteiro se perde. E o que causa essa tal de decoerência? Basicamente, tudo. Qualquer ruído, a menor variação de temperatura, uma flutuação elétrica, uma vibração, qualquer coisa do mundo exterior pode fazer o qubit errar. É por isso que os computadores quânticos precisam ser construídos em ambientes com um isolamento quase perfeito. Para lutar contra a decoerência, a ciência usa um arsenal de medidas extremas. Primeiro, um isolamento absurdo. Depois, um resfriamento profundo. Os processadores quânticos operam a temperaturas mais frias que o espaço sideral, pertinho do zero absoluto. E para completar, usam até armadilhas de laser para prender íons no vácuo. Tudo isso para criar o lugar mais silencioso e estável do universo, só para o cálculo poder acontecer. Mas todo esse esforço monumental vale a pena. Porque a computação quântica não é só uma versão mais rápida do que a gente já tem. Ela foi feita para resolver uma classe de problemas que são, por natureza, impossíveis para qualquer computador clássico, não importa o quão potente ele seja. Na ciência da computação, os problemas são divididos em fáceis e difíceis. Um problema fácil, tipo multiplicar dois números gigantes, até pode demorar, mas o tempo de cálculo cresce de forma controlada. Agora, um problema difícil, como pegar o resultado dessa multiplicação e descobrir quais eram os dois números originais, isso é o outro nível. É o que chamamos de fatoração. Um computador normal teria que testar combinações e mais combinações, e o tempo para isso cresce exponencialmente. Na prática, se torna impossível. E é aqui que a gente entende o poder destruidor da computação quântica. Ela consegue pegar alguns desses problemas difíceis, como a fatoração, e transformá-los em problemas fáceis. A consequência disso é gigantesca. Sabe por quê? Porque a segurança de quase todo o nosso mundo digital, de bancos a mensagens seguras, se baseia no fato de que fatorar números grandes é um problema difícil. Mas não é só sobre quebrar códigos. As aplicações são incríveis. Computadores quânticos poderiam simular moléculas com uma precisão perfeita, o que revolucionaria a criação de remédios e novos materiais. Poderiam otimizar sistemas complexos, com uma logística global, de uma forma que a gente nem sonha hoje. Poderiam criar modelos climáticos muito mais exatos ou levar a inteligência artificial a um novo patamar. Claro, é bom ter um pouco de calma. Como o Jim Clark da Intel bem disse, essas revoluções não acontecem do dia para a noite. Do primeiro transistor até o primeiro microprocessador foram mais de 20 anos. Provavelmente ainda estamos a uma década, talvez mais, de ter uma máquina quântica que realmente resolva problemas práticos e importantes. E a gente termina com essa pergunta que, na verdade, define a era que está começando. A mesma tecnologia que promete resolver os maiores desafios da humanidade também ameaça a base da nossa segurança digital. Construir o futuro quântico não é só construir a máquina, é também reimaginar o mundo ao redor dela. A corrida não é apenas para construir o computador, mas para estarmos prontos para as suas consequências.